caminho. Ele se perde no caminho, porque Se achando autossuficiente. ele não vai mais colocar toda a sua Confiança em Deus. não. Simplesmente o dinheiro pode precisar. Ele vai lá, pumba, né? Vai lá, o dinheiro resolve. Então a gente deveria viver só com o necessário, o que está escrito lá em Provérbios. Provérbios ele fala isso, não me lembro o capítulo agora, mas está lá. Ele diz assim: olha, Senhor, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Não me dê a pobreza para que eu não blasfeme de ti. E não me dê a riqueza para que, em outras palavras, eu não me afaste de ti. Porque o dinheiro, a tendência é fazer com que a gente se afaste um pouquinho. Então, ele controla tudo. Então, a resposta às orações é segundo aquilo que está estabelecido por ele mesmo. E tudo aquilo que não vai nos desviar dele. Então, na verdade, sempre existiu isso, né? O quê? Dessa parte do dinheiro. Que quem tem muito sempre acaba colocando mais a sua confiança no dinheiro. Sempre existiu. Sempre. Porque eu já ouvi pregações onde o pastor falava que nos dias de hoje, apenas nos dias de hoje, que as pessoas têm feito do dinheiro seu Deus. Sempre fizeram. O próprio Cristo, ele diz, né? Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Os pregadores falam de Mamon, mas não explica. Mamon era a divindade da riqueza. Então, o dinheiro tem a ver com o quê? O dinheiro tem a ver, a conotação do dinheiro, ela é espiritual. Ela não é material. A questão do dinheiro é espiritual. Ela é tanto espiritual que Jesus coloca lá: ou você serve a Deus, ou você serve a divindade Mamon, que é o Deus da riqueza. Então, se você serve a divindade Mamon, não é espiritual. Espiritual porque te afasta de Deus, te faz servir outro Deus. Então, isso existiu desde sempre. Porém, você pega lá na lei Levíticas, o que tem em Levíticos lá? Quando o agricultor saía para fazer a cega, o que ele tinha que fazer? Deixar um pouco no caminho dos pobres. Isso se chama distribuição de renda. O que cair no chão, não pegue. Deixe lá. Para quando o necessitado vier, ele ter o de comer. Não foi assim que Deus estabeleceu para o povo judeu? Não trate o estrangeiro como você foi tratado no Egito. Trate o estrangeiro com equidade e bondade. Então isso existiu desde sempre. O apego ao material existe desde... Eu falei para vocês que a Bíblia fala mais do dinheiro do que do céu. Peça lá para o pastor de vocês lá dar um estudo sobre prosperidade à luz da Bíblia. Vocês vão ver o tanto de coisa que fala sobre o dinheiro. Eu já vou para 2 meses que eu estou falando sobre prosperidade à luz da Bíblia. 2 meses. Eu não estou nem na metade ainda. Porque não é achar que você vai resolver ensinar os irmãos num domingo de um assunto que fala muito mais do dinheiro do que do céu. Então o que Deus faz? Para uns, como a uns Deus prospera, porque Deus sabe que tem um coração generoso. Então Deus prospera. A outros Deus deixa no fio da navalha. Porque se der um pouquinho, já desanda o bichinho. Então Deus deixa ele andar no fio da navalha. Por quê? Porque ele controla, ele governa todas as coisas. No castigo e punição dos ímpios, tem lá a providência e a mão de Deus. Então, dentro dessa doutrina, podemos fazer uma distinção pedagógica entre uma providência geral, que é a ação de Deus beneficiando toda a criação sem distinção. A isso a teologia calvinista chama de graça comum, que é a graça de Deus que ele beneficia a todos. E é assim que é. Ele não manda chuva numa parte da população e para outra não. Ele manda chuva para todos, sol para todos. Então tudo que ele faz para a humanidade em geral, não faz distinção. E
uma providência especial. Arruma aí que está errado aí, depois vocês arrumem aí, tá? E uma providência especial, que é o cuidado de Deus em relacionamento com seus filhos salvos em Cristo. Então a providência geral, Deus beneficia a todos. Nessa providência, que a gente chama de providência especial, ele beneficia os seus filhos, e nele não há injustiça, porque Deus só se relaciona com aqueles que são feitos seus filhos. Com quem não é filho, Deus não se relaciona. É muito lógico isso. Todo mundo aqui é pai? A maioria é pai. Você vai se relacionar com quem? Com o teu filho. Você vai se relacionar com o filho do vizinho lá? Não é teu filho. Você vai se relacionar com o teu filho. A lógica em Deus é a mesma coisa. Ele só se relaciona com os seus filhos. Com as demais pessoas, ele estende a sua graça comum. Agora, quer um relacionamento mais próximo, mais profundo, aí tem que se tornar filho de Deus. Fora disso, não tem relacionamento como pai. Só aqueles que estão em Cristo. Certo, minha gente? Um outro ponto aí dessa doutrina é a concorrência ou cooperação. Quem está com a folhinha aí? Lê aí essa definição para mim aí. Quem está com a folhinha ali está concorrência ou cooperação. Cooperação do poder divino com todos os poderes coordenados em harmonia com as leis pré-estabelecidas da sua operação, fazendo-a agir e agir precisamente como age. Pronto. Nessa cooperação, nessa concorrência, o que o autor quer dizer aqui é o seguinte, que Deus ele opera, como eu já expliquei, pelas causas primeiras e causas secundárias, em que ele usa o ser humano na execução da sua vontade, causas secundárias. Causas primeiras é quando ele age diretamente sem a cooperação humana. Mas Deus sempre decidiu entre uma cooperação divina e humana. Por exemplo, o texto sagrado, ele operou de que jeito? Causas primeiras ou causas secundárias? Na confecção do texto sagrado? Secundária, certo? Porque ele utilizou o ser humano. Agora, vocês já aprenderam sobre inspiração verbal e plenária, né? Sim ou não? Inspiração divina, vocês sabem o que é, certo? A cooperação divina humana, a inspiração está naquilo que a gente chama em que Deus preserva a sua palavra dentro do autor humano. A palavra está preservada lá. Agora, onde entra a cooperação do homem aí? Entra naquilo que nós chamamos de estilo literário. Dentro dessa cooperação, Deus respeita a individualidade de cada autor bíblico. Paulo não escreve como Pedro, Pedro não escreve como Paulo, Mateus não escreve como Paulo, e nem como Pedro e Lucas não escreve como nenhum deles. E cada profeta tem o seu estilo de escrita. Então, na cooperação humana, não foi ditado. Foi ditado. Que alguém pensa que o autor, e na maioria não foram nem eles que escreveram, tá? A maioria foi tudo amanuense, né? Que depois vai se tornando até numa profissão. Mas não foi ditado. O autor bíblico sentou aqui e Deus falando e ele lá mecanicamente. Não. A palavra foi colocada, foi insuflada dentro do indivíduo. Agora, como ele vai colocar no papel, isso está na responsabilidade do autor humano. Isso é inspiração divina, a inspiração verbal e plenária, em que Deus insufla a sua palavra no autor bíblico, e o autor bíblico tem liberdade para colocar lá no papel o que está escrito. Certo, minha gente? Então isso a gente chama de concorrência ou cooperação divina humana.
Esta é uma cooperação extremamente complicada para nós compreendermos plenamente. Quem assistiu o debate lá, vocês vão ver lá. Os irmãos estão debatendo essa questão da soberania divina e o livre-arbítrio humano. Como é que você entende isso plenamente? Como é que você faz essa equação dar certo? Não dá. Porque você fala, como é que Deus é soberano e eu sou livre? Ou Ele é soberano e tudo está determinado, ou eu sou livre para achar, para fazer do jeito que eu quiser, ou Ele não é soberano. Então, por isso eu coloquei no texto aqui. Por conta da nossa finitude e por conta do nosso pecado, que embotou a nossa compreensão. Para entendermos a realidade divina de forma completa e exaustiva. Mesmo estando em Cristo, com a mente de Cristo, irmão, não pensa que você vai conseguir entender essa coisa, porque essa é uma coisa insondável, como diz o apóstolo Paulo. Você não tem como penetrar a mente divina para dizer, Senhor, como que a gente coaduna essa coisa, soberania e livre-arbítrio? Como que a gente fecha essa conta? Não fecha. Ela fica sem fechar mesmo. E quando ela fica sem fechar, o que que entra? A fé. Porque se você não colocar a fé para fechar essa conta, sabe para onde você vai parar? Lá no colo do capeta. Por quê? Você vai para a heresia. Você vai para a heresia. Se você não conseguir fechar, essa conta não fecha. Então como é que eu resolvo? Pela fé. Pronto. Resolvi. Pela fé, resolvi. Agora, se não quiser resolver pela fé, senta no colo do capeta. Ué. Aí, cada um com a sua escolha, né? Eu fiz a minha escolha. Eu resolvo pela fé. Porque não tem uma explicação. Eu tenho um professor meu de grego. Você pega o currículo dele, você sente que o cara, ele é hebraísta na acepção da palavra mesmo. Ele fez doutorado, mestrado em cultura oriental, que é chamado lá na USP. E acabou de terminar um pós-doutorando em cultura judaica. Meu Deus. Quero estudar muito isso, não. Eu estudo com ele. Ele dá aula de grego e hebraico. E eu chego em questões com ele. E ele fala, Luiz, sinto muito. Isso não tem como resolver. Como é que é? Digo, resolve pela fé, meu filho. Aquieta e acabou. Não tem o que dizer. Então você pega um cara que estudou a vida inteira, que eu conheço esse cara, ele estudou a vida inteira. E quando chega numa questão dessa, a resposta é essa. Como é que você resolve? Pela fé. Porque solução racional não tem. E todo teólogo sério, eles vão chegar na mesma conclusão. Não tem como resolver esse negócio. Não tem como entender racionalmente. Até porque se a gente for entender racionalmente, nós vamos chegar na heresia. Por quê? Porque a nossa razão está prejudicada. Mesmo estando em Cristo, nós continuamos caídos. A nossa natureza é caída. Então como é que uma natureza caída vai querer compreender uma mente tão infinita como a do Senhor? Como diz Paulo, eu falo como ele. Quão insondáveis são os seus pensamentos. E aí eu paro aqui e aceito essa questão pela fé. Por quê? Racionalmente a gente vai dizer, não pode. Ou ele é soberano e nós não temos livre-arbítrio, ou nós temos livre-arbítrio e ele não é soberano. A teologia do processo resolveu, sentou no colo de Satanás. Como é que eles resolveram? Não, Deus não sabe de nada. No processo ele vai adequando o seu plano, ele vai errando junto com o homem, consertando junto com o homem. Já sentaram no colo do Satanás, então eles preferiram esse caminho. Agora, quando você chega numa conclusão dessa, não tem como resolver, eu resolvo como? Eu resolvo pela fé e somente pela fé.
Certo, minha gente? Precisamos ter claro que a natureza não age de forma cega e sem ordem, mas sim porque Deus é quem determina as leis e a execução. Como eu falei, não existe acaso. A música do Titã só serve para eles mesmos. O acaso não é nada. O acaso é uma coisa cega. Em Deus não há acaso. Em Deus há determinação. Em Deus há volição. Porque tudo que Ele intenta fazer, Ele faz. E tudo que Ele tenta fazer, Ele faz, e tudo é bom. Porque nada do que Deus faz, a gente pode dizer que é ruim. Tudo que Deus faz é bom. E do mal Ele faz virar bom. Não é? Essa história toda desgraçada que a gente vive, ela vai terminar assim? Não. Porque de tudo isso aqui, Ele vai fazer um bem maior. Qual é o bem maior? A eternidade. Isso vai desaparecer e a eternidade vai se instalar. Porque tudo o que Ele faz é bom. Pode ser que no processo a gente, eu não estou vendo nada de bom, não. Não estou vendo, não é assim que a gente fala? Né? O processo está lá, aí o irmão chega assim, chega a dar até raiva. Ô irmão, fique em paz, vai dar tudo certo, a sua vida está uma coisa horrorosa. E aí o irmão chega, irmão, vai, fique em paz, vai dar tudo certo. Mas ele está certo. Ele está certo porque no final vai redundar em bênção, ué. Deus não faz nada para desgraçar a vida de ninguém. Quem desgraça a própria vida é o próprio ser humano. Por exemplo, vocês têm aula com o Francisco aqui, né? O Francisco falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Deus manda alguém para o inferno? Deus criou o inferno para o homem? A Bíblia é bem clara. O inferno foi criado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Aí ele completa. O homem vai para o inferno de enxerido. O pastor Anês pregou isso aí, que Deus criou o inferno e deixou lá. O homem quer Deus quer. Enxerido tem lá. Que nem o Francisco falou. O homem vai para o de enxerido, porque não foi criado para ele. Então comecei. Aí essa coisa irmão, como? Que nem ontem falou na nossa aula da IBD. O título da lição é O Caminho, a Verdade e a Vida, e esbarrou na questão do Judas. Lá dos Salmos. Salmo 22, se eu não estiver errado. Ela disse que teria um traidor, não diz? Ela deu o nome? Não deu o nome. O que diz o texto lá de Mateus? Que o diabo encheu o coração de Judas. Ela só diz, veja que nós estamos falando que Deus é soberano, vai ter um traidor. Mas ele diz, Judas, você vai nascer, seu desgraçado, só para fazer isso. Ela não diz isso. Ela só disse que teria um traidor. O que ele fez? Ele deixou o Satanás encher o coração dele. Por quê? Porque ele não se apegou ao Cristo vivo, ao caminho vivo que estava ali. Então, a livre agência está aí. Como eu falei semana passada. Eu, para vir para cá, eu posso escolher os caminhos que eu quiser, mas já está determinado que eu vim para cá. Mas eu posso vir por qualquer caminho. Eu posso vir aqui direto pela Vital Brasil aqui, eu posso vir lá pela São Paulo Rio, eu posso subir lá no Quêmio, lá, dar uma volta lá no Itaim e chegar aqui. Mas eu vou chegar aqui. E se eu for mais louco ainda, eu pego o Marginal Tietê e vou até Barueri, volto e chego aqui. Mas eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui. Por quê? Está determinado que eu vou chegar aqui. Como? Aí é outra história. Aí está no nosso campo da decisão. Mas que eu vou chegar, Não tem. Entendeu? Segundo, as causas secundárias são reais. Ou seja, por meio da sua criação, Deus também opera o seu governo. Por que ele levantou um povo? A escolha do povo judeu foi por direito, por mérito? Teve alguma coisa assim que chamou Deus a atenção? Eu vou escolher os judeus, eu vou escolher essa gente aqui. Teve alguma coisa que chamou a atenção de Deus? Não.
Deuteronômio capítulo 7 vai dizer: vocês eram um povinho Zé Mané, um povinho pequeno, nem chão vocês têm, mas eu me afeiçoei por vocês. Eu amei vocês, porque nada para oferecer vocês não tinham para mim, nem para me atrair vocês prestaram. Mas eu decidi, por amor, escolher vocês. E aí você vai dizer não tem uma lógica. Por que escolher? Poderia ter escolhido qualquer um, poderia ter escolhido os filisteus. Mas ele escolheu aquela gente ali, ué. E daquela gente veio o Salvador. E pronto. O que mais nós temos aí? Vamos ler esse texto aí de Gênesis 45, verso 5. Gênesis 45, verso 5. O que diz aí o autor? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. José sabia que toda aquela maldade que os irmãos fizeram com ele se tornaria isso aí? José não tinha nem noção, não. Foi maltratado pelos irmãos, foi vendido, foi para a casa de Potifar, depois foi preso. E agora o camarada vira o vice-regente do maior império do mundo. Ele sabia isso? Não, ele não sabia. Mas ele foi andando no processo. É claro que como homem ele fala, mas aqueles sonhos que eu tive, ela tem um sentido de que meus irmãos e meus pais vão se dobrar diante de mim. Mas como é que vai ser isso aqui? Que eu sou agora um escravo, agora sou um detento. Como é que vai ser isso aí? Aí Deus dá lá um sonho lá para o faraó, ele fica sem entender, chama José explica o sonho pela misericórdia do Senhor e ele vira o segundo em comando do império. Por quê? Tudo o que Deus faz é bom. Por mais que o processo possa parecer ruim, você tem que esperar o final. Não pode se apavorar. Ah, Deus, não, Deus está aqui, esqueceu, Deus não está me vendo, não é assim que a gente fala. Deus não está me vendo, não é possível. Aí a gente fica, sabe como quem? Como Asaf. E a Universal também, põe Deus na parede. Aí a gente fica como Asaf. Ô Senhor, olha lá, aquele desgraçado, miserável, cachaceiro, maconheiro, vagabundo, e tá rico. E eu tô aqui ralando, orando, jejuando, dizimando, e eu tô nesse buraco aqui. Como é que é? Aí diz a Bíblia que quando ele entrou no templo, tudo se esclarece, né? Aí a pergunta de Deus fala para ele, só que tem um detalhe que você não atentou. Qual é o detalhe? Vejo o teu final e vejo o final do ímpio. Então o processo faz parte, mas o processo não é o final, é só o processo. Lá no final tudo vai redundar em bênção para que o nome dele seja glorificado, como aconteceu aqui na vida de José. Aí você fala, como é a gente vai entender uns negócios desses? Não tem como entender, irmão, não tem. Eu estou há 35 anos tentando entender muita coisa, não consegui entender nenhum texto de muita coisa que eu queria entender. Não entendo. Então o que a gente faz? Vamos caminhando. Como? Pela fé. E se um dia, e nós vamos chegar lá, a gente pode fazer as perguntas que a gente quiser, mas ele também vai responder se ele quiser. Até porque, irmão, quando você chegar lá, você não vai nem lembrar disso aqui.
Explica aí agora, Senhor. Explica aí como é que o Senhor... Qual é o equilíbrio que aí entre soberania e livre-arbítrio? Explica aí para mim. Aí você vai sentar lá no chão celestial, né? Deus lá no trono. E eu falo, ó, é assim, filho. Vai não, irmão. Lá, a Bíblia é bem clara. Essa realidade aqui, ela vai desaparecer por completo de nossa mente. O que você vai ter patente na sua mente? O que você fez de bom e de ruim, diz Paulo, enquanto estava aqui por meio do corpo. As demais coisas, já era. Não vai ter, você não vai... Não, vou chegar, vou perder. Não vai. Você não vai nem querer saber disso, porque você já está numa outra realidade, uma outra mente, numa outra estrutura, que todos os seus anseios vão ser satisfeitos lá, sem palavra. O que nós precisamos de palavras aqui para satisfazer o nosso anseio, lá vai ser satisfeito sem palavra nenhuma. Porque nós vamos estar na expressa presença de Deus. Nós não vamos precisar saber de nada dessas coisas. Dessas coisas a gente precisa agora. Mas quando lá chegar, isso aqui para nós não vai ter utilidade nenhuma. Isso tem agora. Moisés é boca de Deus entre os homens de seu período. Ora, Deus poderia fazer como faz lá nos filmes, né? Nos filmes bíblicos, né? Parece um raio de luz. Oh, Moisés. Aí aparece aquele vozeirão. Oh. Ele podia fazer isso aí, mas ele o fez? Não. Moisés foi boca de Deus, causa secundária. Ele está usando Moisés para transmitir a vontade dele aos homens. Como ele usa a igreja hoje, causa secundária, para transmitir a vontade dele a todos os homens. Somos nós. Então Deus conta com a gente? Ele conta com o ser humano. Se ele não contasse com o ser humano, ele não salvava ninguém. Porque a coisa aqui é tão podre, irmão, tão degradada, que Deus nem aqui quer pisar, não quer chegar nem perto. Mas o que ele faz? Mas também não vou deixar ele sozinho. Eu vou levantar um povo, e esse povo vai manifestar minha glória entre os homens. Causas secundárias. Ele nos usa. Tem um pastor que ele falou uma coisa bem interessante. Nós somos como ferramentas. Deus tem um armário bem grandão, né, bem grande, e ele vai usando as suas ferramentas, conforme ele quer, conforme ele acha que tem que usar, ele vai usando as ferramentas, e aquela que ele vai usar, ele tira do armário e põe lá, aquela que ele já usou, ele coloca lá quietinho no armário, e é assim que ele faz, porque ele usa os homens para manifestar a sua vontade ao povo. Eu tive um professor, ele falou uma coisa para nós na aula, em sala, isso ficou na minha mente até hoje. Ele falou assim: olha, eu não estou preparando vocês para uma denominação. Meu trabalho não é esse. O trabalho não é preparar vocês para uma denominação. Meu trabalho é preparar vocês para o reino. E aonde o reino solicitar vocês, vocês vão. Portanto que eu não nego, aonde me chamar eu vou. Por quê? Porque eu fui chamado, não foi para ficar servindo há 34 anos exclusivamente a igreja onde estou. Eu fui chamado para servir o reino. E o reino não se limita à minha congregação. Ele está espalhado. Ele está espalhado pelo Brasil, está espalhado pelo mundo. Então, nós somos só isso. Ferramentas para manifestar a glória do Senhor. Mas a gente precisa se preparar. É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão se preparando para manifestar essa glória com razão e conhecimento. Josué é o agente usado por Deus para livrar o povo. Então, não somente livrar, mas introduzir e partilhar a terra. Então todo o tempo Deus está fazendo isso. Todo o tempo Deus está fazendo isso. Então Deus sempre vai contar com o ser humano para fazer a obra dele. Por isso que cada um tem que descobrir para que foi chamado, irmão. Não pode ficar, como a gente falava antigamente, na gíria de antigamente, mongando. O pai lembrou, é antigo que nem eu. A gente não pode ficar parasitando, parado. Tipo assim, ô Senhor, o que eu fui chamado, Senhor? Não tem irmão que fica assim?
Você falou, irmão, para que você foi chamado? Olha, irmão, realmente eu estou esperando o Senhor me revelar. Jesus vem, o irmão está esperando. Irmão, Deus tem urgência em tudo que faz. Todo mundo aqui já sabe o que foi chamado para fazer, né? Então eu espero que vocês estejam fazendo, porque Deus tem urgência. E outra coisa, se contente com aquilo que você foi chamado, não seja xereta de meter o bedelho aonde você não foi chamado para fazer. Porque tem muita gente metendo o bedelho onde não é para meter. Ah, Deus te chamou para ser levita ou louvar, então cante, vai estudar. Vai estudar, vai se aperfeiçoar para você cantar e cantar para a glória de Deus. Não queira ser pregador. Um bom cantor será um péssimo pregador. E um bom pregador será um péssimo cantor, porque ele não foi chamado para aquilo. É por isso que é um corpo. Então cada um tem que se descobrir. Eu fui chamado para quê? Então eu vou me especializar nisto aqui. Eu me lembro como hoje, minha chamada foi numa vigília. Numa vigília, minha chamada aconteceu numa vigília. Eu estava tirando para tudo quanto era lado, feito louco. Não sabia o que eu ia fazer. Então eu ficava, hora queria ser profeta, hora queria ser... Eu ficava para lá, dando um tiro para todo lado. Aí numa vigília Deus me chamou. Numa vigília. E daquela vigília, 2 anos para frente, isso foi na década de 90, eu comecei a estudar e não parei mais. Porque eu fui chamado para isso. Eu tenho que ter consciência disso. Eu não posso querer fazer outra coisa que eu não fui chamado para fazer. Eu fui chamado para isso, então eu tenho que fazer isso e tenho que fazer bem. Agora, para fazer bem, o que eu tenho que fazer? O que eu continuo fazendo até hoje. Estudando. Estudando. Ah, mas você não precisa só de... por exemplo, tem pessoas que faz faculdade que são alunos medíocres. Dá até raiva de conversar com algumas pessoas que dizem que fez faculdade, tão medíocre de conhecimento que é. Nem da própria área ele consegue dominar. Por quê? O que é um aluno medíocre, irmão? O aluno medíocre, ele se limita a uma sala de aula. Não é isso. Aqui a gente vem, dá algumas linhas e depois vocês têm que fazer o quê? Meter a cara em pesquisa, ler, meditar, procurar, se aprofundar. Porque esse tempinho que vocês passam aqui, muito pouco vocês vão reter. Muito pouco vocês vão reter. Mas como é que você consegue reter? Quando você sai da sala de aula, ficou uma questão aqui que ficou meia suspensa. Mas antes de perguntar ao professor, eu vou pesquisar. Vou pesquisar, vou pensar, vou chegar numa conclusão e depois eu pergunto para ver se é mais ou menos por aqui ou por ali. Então, se você for chamado, se especialize naquilo, irmão. E não queira fazer uma coisa que você não foi. O que está acontecendo hoje é que tem muita gente querendo fazer coisas que não foram chamadas para fazer. É igual a ordenação. A Bíblia é bem clara, Deus determinou cada um para uma coisa. Você não pode ungir ninguém, ou consagrar ninguém, ou chamar ninguém para fazer nada, se ele não tiver uma vocação para fazer aquilo. O que eu quero dizer? Presbítero que serve mais para ser diácono. De tão ruim que é. Ruim de Bíblia. Não sabe ensinar, não sabe pregar. O presbítero ele tem que ser um exímio ensinador. E o diácono tem que ser um bom diácono. Não é só cuidar de porta, não é só ficar feito garçom levando água para ninguém. O diaconato não foi chamado para isso. O diaconato, biblicamente falando, ele tem que cuidar da assistência social. Tudo que se parte da assistência social, parte financeira, é o diaconato. Por isso que a Igreja Batista ela trabalha com o diaconato. Na Igreja Batista, quem controla toda a parte financeira e social é o diaconato. Por quê? O diaconato foi chamado para isso. Mas a gente fez uma hierarquia burra. Né? Uma hierarquia burra por quê? O cara começa como membro, lá na Assembleia de Deus a gente começa como membro, cooperador. Aí vai naquela hierarquia burra. Cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor.
Porque você pega o pessoal no meio das Assembleias de Deus, que é uma coisa horrorosa, dá até medo, dá vontade de sair correndo. E tão ruim que é, ruim, presbítero ruim, pastor ruim. Tem pastor que não parece jagunço. Tão ruim que é. Mas por quê? Formou uma hierarquia, os assembleanos ficam doidos, mas é verdade, meu pai. Tem pastor que parece jagunço, aqueles jagunção bem jagunço. Só falta dar uma espingarda na mão dele para ele dar um tiro no irmão. Não foi chamado para aquilo. Não foi chamado para aquilo. Foi feita uma hierarquia burra, continua-se nessa hierarquia burra, colocando pessoas no lugar errado. Você coloca a pessoa no lugar errado, o que você está querendo? Que dê errado. E vai dar errado. Porque está no lugar errado. Deus trabalha certinho. Aí vem o homem com a mão torta e faz diferente. Aí dá essa situação que a gente vê hoje no nosso meio. Outro ponto. O autor mostra que os governantes da terra estão a serviço de Deus. Não tem nenhum governo, irmão, que não esteja a serviço de qualquer um que você pensar aí. Até o presidente nosso, ele está a serviço de Deus. Sabe o que Calvino falou? Que quando Deus quer castigar uma nação, o que ele faz? Manda governante mal. Dá-lhes governos corruptos. Hã? E o Brasil não acorda. E o Brasil não acorda. Eu digo nem o Brasil, eu digo os crentes. Estende ainda. O povo de Deus não acorda. É isso que Calvino falou. Quando Deus quer castigar uma nação, ele dá a essa nação governos extremamente corruptos, que degrada toda a sociedade. Então até o senhor Lula está a serviço dele. Hã? Não é nem questão de votar aí, é questão de punição mesmo. Então, independente ele está. A Covid, qual que era o discurso do mundo? Não, fizeram o maior erro, irmão, maior erro sem necessidade, fizeram um estrago sem necessidade. Quantas doenças teve nesse mundo? O mundo continua, a roda continua girando. Não, quando o homem sair da Covid, o homem vai sair melhor. O homem saiu pior, irmão. Muito pior. O pior. Então, pior é aquele que morreu, né? para que se morreu com Cristo, tá beleza. Agora se morreu sem. Então, o que acontece? Tudo está no controle de Deus, até os governantes. É o que Paulo diz também. Que nós temos que orar por todos os homens. Porque todos estão ali instituídos pela vontade do Senhor. E cada nação tem o rei que merece. Mostra que a riqueza de Israel foi dada por Deus. Então a riqueza foi dada por Deus. O povo judeu é um povo riquíssimo. E intelectualmente eles são fenomenal. Vários prêmios Nobel são de judeus. Até para estragar eles são bons. O judeu é bom para abençoar, mas até para estragar eles são bons. Vocês já ouviram falar da escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt foi um projeto social construído para acabar com a sociedade. Quem é que inventou a escola de Frankfurt? Judeus, minha gente. Então, Deus tem o controle de tudo e de todos. Em relação a essa cooperação de Deus e o homem, é preciso que tenha bem claro que não é uma cooperação participativa, mas sim que Deus usa os homens na execução de seus planos. Vamos ler esse texto de João, capítulo 15 e versículo 5. Não é que o homem está participando das determinações do Senhor. Não, Deus está usando. O homem não está participando. Deus está usando. O que é que diz aí João 15, verso 5? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse
tirar muito fruto, porque sem mim vocês não poderão dizer nada. Não é participação, não, eu participo das coisas divinas. Não. Deus está te usando só. Você só é só isso aí. Você só é só uma ferramenta só. Não é mais nada que isso aí, não. Nós lemos ontem, aliás, na pregação da ceia ontem à noite, eu preguei em João 13. É o discurso de despedida. João 13 e 14 é o último discurso de Jesus aos seus discípulos. Ali nós estamos na quinta-feira. Então nós estamos na quinta-feira ali. Na quinta-feira ele fez a sua última Páscoa com os discípulos, institui a Santa Ceia. Na quinta-feira o Judas o traiu. Na quinta-feira Pedro negou e na quinta-feira ele foi preso. Mas antes de tudo isso, capítulo 13, capítulo 14, eles estão dentro do cenáculo. Aí vai a questão lá do lava-pés, né? Vocês ouviram, eu coloquei lá, alguém ouviu isso aí? Depois vocês ouvem lá, tá lá. Toda casa judia, antigamente ela tinha um escravo para lavar o pé dos visitantes. E Jesus vem de Betânia para Jerusalém com seus discípulos. Eles estão todos com os pés sujos. Mas já estava tudo pronto. A bacia já estava lá e a toalha também já estava lá, para que quando eles chegassem, eles lavassem o pé. Mas teria que ter um escravo. Só que era um cenáculo vazio. Não tinha um escravo. Então o texto é bem claro. Eles entram, sentam-se. E Jesus está esperando o quê? Eles estão sentados lá. O que Jesus está esperando? Está esperando um escravo. E é quem fazia esse trabalho na casa do judeu? O escravo mais ralé, mais chulé que tinha na casa. Não era qualquer escravo, era o escravo mais vil. Sabe aquela coisa assim? Era esse escravo que lavava o pé. Jesus estava esperando esse pé rapado. E da onde que tinha que ser esse pé rapado? Da onde que tinha que sair esse pé rapado? Para lavar o pé sujo do povo? Do meio deles. Pode reparar no texto. Eles estão todos sentados. E Jesus está esperando a atitude de algum deles. Como nenhum teve, o que ele faz? Ele se levanta, pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar o pé podre deles. Ele se faz o escravo mais ralé para lavar o pé. Mas a questão não é o rito. A questão é a atitude de entender que nós não somos maior do que ninguém. Agora você quer ver uma coisa interessante? Abra no capítulo 22 de Lucas. Veja aí se é o versículo 4 ou é... Lê o versículo 4 aí. 4 a 24, vê aí. Judas foi parar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais. Não, vai para o 24. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. A lógica deles aí. Agora a minha pergunta é: você acha que algum desses camaradas aí iria pegar a bacia e lavar a pé? Eles estavam brigando aí para saber quem seria o maior. Com essa lógica aí, nunca que eles iam pegar, como não pegaram. E ainda tem um detalhe. Quando Jesus se aproxima para lavar o pé de Pedro, o que Pedro fala? Não, Senhor. Isso é incompatível. Quem o Senhor é com o que o Senhor está fazendo não tem compatibilidade, Senhor. Longe de mim. Qual seria a dele? Não, Senhor. Vamos fazer o seguinte: o Senhor senta aqui, me dá essa bacia, me dá esse pano aqui que eu vou lavar o pé podre de todo mundo. Ele fez isso? Ele continuou sentado. Porque a lógica deles era: eu? Já viu, tem irmão quando vai ser consagrado, né? Aí é lá diácono, presbítero, aí o pastor pede para fazer alguma coisa.
Ô pastor, eu sou um presbítero, o senhor vai me rebaixar. Mas se a Bíblia está dizendo que o maior serve o menor, a lógica do mundo se mede o sucesso pela quantidade de pessoas que estão ao teu serviço. Mas a lógica do reino é diferente. A lógica do reino, você se faz maior pela quantidade de pessoas que você está servindo. Agora, meus irmãos, vocês acham que esse tipo de mensagem tem acolhida nas nossas igrejas? Não. Primeira coisa que o pastor já vai se sentir ofendido. Nossa, esse pastor é louco, tá querendo me rebaixar, quer que eu vou lavar pé? Mas tu foi chamado para lavar pé podre, sujo, fedido. O pastor foi para isso. A Bíblia diz que nós não somos o maior. Dentro da casa nós somos o menor, nós somos servos dos conservos. Então a lógica nós estamos para servir. Porque Deus quis e assim determinou. Tem muita gente triste no meio do povo, não tem? Quer o segredo da felicidade? Não tem ninguém feliz aqui não, né? Se tiver, eu vou dar o segredo agora. Abra lá, João 14:17. Olha o segredo para um crente ser feliz. Não é receita de bolo não, é só o que está aí na Bíblia. Olha o segredo para um crente feliz. Isso aí foi a mensagem de ontem lá. Paulo Toro. João 14? João 14, verso 17. Vê aí. Qual é o segredo para ser feliz? Lê. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. É 14, 17? Lê numa tradução diferente aí. Que tradução é essa sua aí, Daniel? O Espírito de verdade, o Espírito de verdade que o mundo não... Pera lá, vê o 7. É o 7 ou 17? 17. É, como é que está o 17? Está desse jeito aí? O Espírito de verdade. Vê o 7. O 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Vê, tem uma parte aí que ele fala: bem-aventurados que fazem assim. Onde é que eu preguei ontem, meu Deus? Ah, não, minha gente, é 13:17, esquece aí. 13:17. Pode ler aí, 13:17. Agora vai dar certo. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse é o segredo muito feliz. Que coisa a gente sabe? Que nós somos menor. Que nós somos chamados Começa no 16, para falando do servir. escravo, né? Então, quem é que vai ser feliz? Quem entender que foi chamado para servir, para lavar pé sujo. Você quer ser feliz? Vai lavar pé sujo. Vai servir. É uma promessa aí, gente. Não é? É uma promessa aí. Se você fizer exatamente do jeitinho que eu estou ensinando aqui, você será bem-aventurado, ditoso, afortunado, agraciado, abençoado, feliz. Aí você não vai precisar tomar Rivotril. Sabe o que é verdade? A verdade que existe. Você olha do seu, só o seu lado, você começa a olhar um lado do outro, você se descobre tão feliz e não sabia. Tem tudo e não sabe. Entendeu? Então, Deus, ele sabe de tudo e ele usa os homens para manifestar a sua vontade no meio do povo. Então ele conta com a gente. O ponto crítico da doutrina é em relação ao pecado. Houve um decreto em relação ao pecado humano. Este assunto tem que ser abordado levando em consideração um decreto negativo e ou permissivo. Que é, quem for assistir lá o debate que teve lá na rede, a rede do R.R. Soares lá, a Rede TV, entre o pastor Cruvinel e aquele pastor que é lá da Redenção, do pastor Granconato. O debate saiu do ar. Tiraram? Hoje estava tão bom aquele debate. Mas você pode pegar qualquer outro nessa linha. Quando chegar nessa parte calvinista
e arminiano vão se beijar na boca. Porque nenhum nem outro tem uma saída. Qual é a saída? Aí eles falam de decreto negativo. Não, um decreto negativo. Não, para a audiência entender, um decreto permissivo. Aí calvinista e arminiano se beijam na boca e de língua. Porque não tem saída, minha gente. É a única coisa que nós podemos falar é isso. Permissivo. Porque se eu falar de decreto negativo, eu faço de Deus autor. E ele não é o autor do pecado. Então, a teologia reformada fala em decreto negativo ou permissivo, que é a mesma coisa que o arminiano fala. Não, aí não, nós não podemos, né? Aí eles até impostam a voz. Não, nós não podemos chegar a essa conclusão de que foi um decreto positivo, foi um decreto negativo. Ele permitiu. E é assim que é. Porque se eu levar em conta, Deus criou um diabo? Ele criou um diabo, sim ou não? Hã? Não, ele não criou um diabo, ele criou um anjo. O diabo no uso do seu livre-arbítrio, porque até lá tinha, e aí você vai ler lá, acho que é em Judas ou é em Pedro, que os anjos que guardaram o seu lugar foram eleitos, esses não pecam mais, não tem livre-arbítrio mais esses anjos. Mas antes disso, eles tinham livre-arbítrio. Tanto é que o diabão foi lá, digo, eu vou ser maior que ele. Pronto, aí e arrastou uma terça parte